A indução eletromagnética é um fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em materiais condutores imersos em campos magnéticos, quando sujeitos a mudanças no fluxo de campo magnético que os atravessa. Através de experimentos, Faraday descobriu que a movimentação relativa entre um ímã e uma bobina era capaz de produzir uma corrente elétrica que hoje é um fenômeno utilizado no mundo inteiro na geração de energia elétrica. De acordo com a lei de Faraday, quando há variação de fluxo de campo magnético em um circuito condutor, como em uma bobina, uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma tensão elétrica, surge nesse condutor. O experimento tem como objetivo observar e analisar as interações eletromagnéticas que possibilitam a geração de uma diferença de potencial elétrico através de energia cinética. Será utilizado um motor com duas bobinas, a maior com 180 espiras e a menor com 96 espiras. E um multímetro que medirá a tensão alternada gerada pelo campo magnético. Por fim, um LED que precisa de uma tensão mínima para acender. Para a realização deste experimento, iremos submeter as bobinas de diferentes números de espiras a uma mesma variação do campo eletromagnético, através de um ímã permanente colocado em movimento preso ao eixo de um motor, e possivelmente observar a influência das variáveis distância e número de espiras nos níveis de tensão gerados. Esperamos que a aproximação das bobinas ao ímã torne possível acender o LED, e potencialmente ver se a intensidade luminosa também é influenciada pela posição da bobina. Para o primeiro teste, vamos utilizar uma bobina de 180 espiras. Ao ligar o motor, podemos observar que o valor máximo de tensão obtido foi de 0,7 volts. Para o segundo teste, utilizamos uma bobina de 94 espiras e ao ligar o motor, observamos uma tensão máxima de 0,2 volts. Para o terceiro teste, vamos variar a bobina menor dentro do campo eletromagnético criado pelo ímã, obtendo assim uma diferença de potencial. O valor máximo obtido nesse teste foi de 1,6 volts. Para o quarto teste, vamos variar a bobina grande dentro do campo eletromagnético gerado pelo ímã, obtendo uma diferença de potencial. No caso, obtivemos um valor máximo de 2,6 volts. Para o quinto e último teste, conectamos um LED à bobina grande e variamos ela dentro do campo eletromagnético gerado pelo ímã, observando assim o valor mínimo de tensão para poder acionar o LED. Dessa forma, também podemos observar a diferença de intensidade de luminosidade do LED, variando dentro do campo eletromagnético de acordo com a diferença de potencial gerada. Através dos resultados obtidos, verificou-se que a diferença de potencial se relaciona proporcionalmente à intensidade do fluxo eletromagnético, que por sua vez varia de acordo com a distância e a quantidade de espiras. No experimento 1, no qual foi utilizada uma bobina menor, percebeu-se que a diferença de potencial foi também menor que a obtida no segundo experimento, que por sua vez apresentou uma bobina maior. Já nos experimentos 3 e 4, nos quais foram usadas as mesmas bobinas previamente aplicadas nos experimentos 1 e 2, respectivamente, percebeu-se que a diferença de potencial foi ainda maior que a obtida nos experimentos anteriores. Isso devido à aproximação desses componentes ao motor, causando aumento da intensidade do fluxo magnético. No experimento 5, foi utilizada a bobina maior e verificou-se que a diferença de potencial variou conforme a sua posição em relação ao motor. Quando aproximada a esse equipamento, foi observado que o LED foi acendido, pois a diferença de potencial mínima para acender esse componente foi alcançada. Portanto, conclui-se que, de fato, quando há variação de fluxo de campo magnético em um circuito condutor, ocorre o surgimento de uma força eletromotriz induzida. Além disso, especificamente nos experimentos realizados, verificou-se que quanto maior for a quantidade de espiras de uma bobina e quanto menor for a distância dela em relação à posição que ocorre a variação do campo magnético, maior será a diferença de potencial obtida. Também é importante ressaltar que a indução eletromagnética é essencial para a produção de energia elétrica, sendo amplamente aplicada, por exemplo, em usinas hidrelétricas.